Show. Gente, então, boa tarde, agora oficialmente para todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Não sabem o quão gratificante é coordenar este projeto que agora está pela Universidade Estadual do Ceará. Este projeto, Pós-Graduação Sonho Impossível, ele é um projeto de extensão e ele tem uma carga horária de 100 horas no semestre, tudo bem? No semestre, uma carga horária de 100 horas, com certificação direto da Universidade Estadual do Ceará. Okay? Esse projeto, gente, nasceu lá na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, onde eu trabalhei durante muito tempo nessa universidade, e nós desenvolvemos este projeto. No início, esse projeto era presencial, e algumas pessoas aqui fizeram com que ele chegasse até o que representa hoje para muita gente, como é o caso da Rosalide, a Cícera, que está aqui, o Gleison, acho que ele não está aqui, e a Rosângela. Interessante, gente, que a Cícera, que está aqui, ela percorria por volta de, quanto, Rosalide? 170 quilômetros, era? Para ter aula às quintas-feiras comigo lá na Universidade Estadual Vale do Acaraú, gente. E era muito prazeroso mesmo, porque lá eu podia orientar a Cícera, a Rosalide, eram quatro alunos em 2017. 2017, 4 alunos, imaginem aí. E eu até brincava que, poxa, como é que eu orientava esse povo se nem o doutorado eu tinha terminado, né? Era muita confiança em mim. E a primeira turma, nós tivemos, eu até brinco, nós tivemos 100% de aprovação, viu? No mestrado, mas só eram 4, mas, pô, 100%, né? E foi muito bacana, porque isso nos levou a pensar, nossa, então dá certo. Alguns alunos da graduação também foram fazendo parte aos pouquinhos, porque muitos lá em Sobral, muitos alunos vinham dos municípios nas redondezas, né? Então eles acabavam chegando 6 horas, e de algum modo nós fazíamos com que eles fossem também contemplados. Quando veio a pandemia, nós ficamos com aquela indagação, poxa, e agora? O que é que a gente vai fazer? Lá na Universidade Estadual, gente, eu fui o único professor na matemática que continuou ministrando aula depois do lockdown. A gente faz parte daquelas loucuras que a gente faz na vida, né? Mas eu pensava muito nos alunos, como é que eles iriam ficar, porque eu estava altamente preocupado, o que é que eu vou fazer aqui nesse lockdown? Então, o jeito foi continuar as aulas. E aí veio um insight, poxa, se eu estou continuando as aulas da graduação, mesmo remotamente, por que é que eu não vou continuar o sonho possível remotamente? Neste período, alguns professores acabaram, como é que posso falar, tendo outros projetos. Na universidade, gente, é desafiador, é muito desafiador termos trabalhos em conjunto, porque cada professor precisa ter os seus projetos, ter essa legitimidade também. E aí eu acabei, então, trazendo diversos parceiros, colaboradores, orientandos também. Foi quando nós tivemos um pós-graduação Sonho Impossível em uma amplitude nacional. E eu contei muito, e eu tenho que falar isso, com os professores iniciais deste projeto, professora Mazé de Sobral, professora Karina, professor Ed Walter. No período da pandemia, eu contei muito com o apoio do professor Ebert, e em conjunto nós colocamos aula às quintas-feiras e aos sábados também, o que propagou ainda mais o projeto, e foi muito bacana, e desde então nós fazemos remoto, eu faço questão de fazer remoto. Eu fui para a Universidade Estadual do Ceará e trouxe este projeto e continua remoto. E vocês me perguntam, Daniel, e aí, tem muitos desafios para desenvolver este projeto? Gente, muitos desafios, vocês não imaginam. E a gente só consegue continuar com ele porque traz resultados. Quem está no grupo, ou quem acabou de chegar, vai ver que, periodicamente, nós colocamos aprovados que passaram aqui pelo projeto, que estão aqui no projeto. Então, é muito bacana
ter esse feedback, porque eu alimento os meus relatórios, mostro para o meu colegiado, para a minha universidade, que aqui é uma real ação extensionista, certo? Bem, e aí nós estamos aqui. Nós vamos dividir este momento em várias partes. Então, muito provavelmente, nós vamos até 7 horas da noite, que é muita informação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem levantar a mãozinha, tá bom? Certo? E eu vou respondendo, ou podem colocar no chat. Tudo bem? Eu vou apresentar aqui uma tela, turma. Que a nossa aula vai começar agora. Só um segundo. Já estão vendo? Me deem um feedback, uma devolutiva aí. Sim. Tá abrindo, professor. Sim, professor, dá para ver, viu? Abriu. Ótimo. Cadê? Não está aparecendo para mim ainda, mas vai aparecer, tá abrindo aqui. Show, Jonathan. Obrigado. Pronto, agora sim. E aí a pergunta que eu coloco para a aula inaugural de hoje. Que caminhada farei se eu não sei onde eu estou? Esta é a maior indagação que o aluno, quando chega aqui, passa. Que caminhada eu vou fazer se eu nem sequer sei onde eu estou? E aos pouquinhos, gente, nessa temporada de 2025, vocês vão se encontrar. Mas vocês vão ter que acreditar muito no processo, gente. Muito. E vocês vão perceber que até a quarta aula, vocês talvez não vão entender nada, ou vão ficar boiando em algumas informações, não vão compreender algumas coisas, mas, magicamente, se vocês acreditarem no processo, vocês vão perceber que, naturalmente, algumas coisas, vocês vão dominar alguns elementos. Certo? Eu tirar esse compartilhamento aqui, que alguém fez. Pessoal, cuidado com os compartilhamentos, tá? Ver aqui. Oi! Pronto. Vocês conseguem ver ainda? Não, né? Porque alguém Não, compartilhou. professor, saiu, viu? Pronto. Eu vou tirar aqui e colocar de novo, tá? Retomar a apresentação. Pronto. Cuidado onde vocês apertarem aí, tá, gente? Retomou ou não? Ainda não, para mim não. Certo. Para mim também não. Tá bom. Vou colocar tudo de novo. Cecília levantou a mão. Tem alguma pergunta enquanto eu coloco os slides? Não? Pronto, eu acho que agora foi. Cecília Peixoto levantou a mão. Pronto. Gente, aí vocês vão ter que ter paciência, tá certo? Anotem tudo, tirem suas dúvidas no grupo, mas tem uma regrinha assim que é uma regrinha de ouro. Não desistam. Não desistam, certo? Apenas acreditem, ok? E aí, turma, olha só. No meu primeiro slide aqui, eu queria falar para vocês um pouquinho. Eu acho que não passou, né? Ou passou para vocês, gente? Não sei se está muito pesado. Pronto. Eu queria falar um pouquinho das redes sociais, que é muito importante que vocês sigam. Tem um primeiro... O primeiro endereço é o meu endereço eletrônico da Universidade Estadual. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem materiais, quiserem qualquer coisa, meu contato com vocês vai ser mais por este e-mail, tá bom? Eu, inclusive, não estou no grupo que vocês estão, porque eu não consigo atender todos. O segundo é o Daniel Brandão Oficial, meu Instagram. Então, se alguém não me segue, eu coloco muita informação legal lá, oportunidades. O terceiro é o Sonho Possível, é este projeto. Então, se você está matriculado, você deve, com certeza, também seguir o nosso Instagram. Okay? O quarto, gente, é o APA-AVE, é um projeto muito bacana que eu encabeço como coordenador de análise de perfil de aprendizagem. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do projeto, está aí o Instagram. E o último é o grupo de pesquisa que vários de vocês fazem parte e que eu lidero, o NUPET.
o Núcleo de Pesquisa em Educação, Tecnologia e Formação Docente, ok? Então, sigam nossas redes sociais, isso é muito importante para o projeto, para nós também. Daniel, esses slides, eles vão ser divulgados? Sim. Amanhã nós colocamos tudo no WhatsApp, então toda a nossa comunicação será pelo WhatsApp, ok? Vou continuar aqui, turminha. Gente, e aí, toda aula inaugural, eu abro esse espaço aí para depoimentos, certo? Então, eu gostaria de chamar aqui a Samara. Samara é recém-aprovada no doutorado pela Universidade Federal do Ceará. Você está aí, Samara? Oi, professor, estou sim. Então, pode falar. Fala um pouquinho como foi sua vida aqui. Ai. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. É uma satisfação estar aqui nessa aula inaugural, né? E poder falar um pouquinho aí do meu depoimento. Eu comecei o Sonho Possível semestre passado, semestre atrasado, né? O primeiro semestre de 2024. Eu acho que por volta de março, abril, alguma coisa assim. E aí, fomos caminhando nesse, como o professor acabou de falar, né? A gente começa um pouco perdido, sem compreender muitas coisas, ainda com um vocabulário acadêmico tímido, né? Digamos assim. E aí, fui participando, né? Fomos participando. Até que chegou, assim, um período de inscrição, de seleção, e o professor Daniel foi me perguntou se eu ia fazer, né? Então, mas você vai se inscrever? Aí eu disse, não, professor, não vou não. Por motivos de força maior, né? E ele foi dizer, não, mas você devia se inscrever, porque afinal de contas, né, assim, é um processo. Assim, né, a gente se inscrever é uma coisa, ser aprovado é outra. Basicamente isso que quis dizer, né, professor? Talvez nem acreditasse tanto, né, Daniel? Será que não? Será, né? Enfim, aí eu fiquei com isso, né? Eu também botei uma coisa na minha cabeça, né? Eu só queria fazer o doutorado na UFC. Então, isso para mim já estava muito claro. Meu mestrado foi pelo IFCE, né, na área de mestrado em ensino de ciências e matemática, na linha de pesquisa de ensino, né? Ensino da matemática, eu sou pedagoga, então no IFCE tem uma linha para pedagogos, então meu mestrado foi lá. Minha graduação foi na UES, e estava faltando eu passear, se é assim que eu posso dizer, né, pela UFC. Então, eu disse assim, meu doutorado vai ser na UFC. Chova, faça sol, eu tente 1 ou 15 vezes, mas eu só sossego quando eu estiver no doutorado da UFC. E aí começou o período de inscrição, né, da UFC, e eu fiquei com aquilo, né, martelando na minha cabeça, né, se inscreve, você não se inscreve. Se inscreve, e com essa fala do professor, se inscreva, porque afinal de contas, o não eu já tenho, né? No caso, já tinha. Não custava nada. O mínimo seria experiência, que é sempre bom. E assim foi. E aí eu lembro que uma das orientações, pessoal, que vai ter aqui, inclusive, assim, o professor Daniel fala isso, os orientandos dele também falaram isso, não deixar para a última hora. Então, assim, a primeira visão da minha experiência é não deixar para a última hora, porque foi o que eu fiz, né? Inclusive, bem em cima da hora mesmo. Então, não deixe, né? Assim, o que puder ir maturando o projeto, porque aí tem tempo de ler, de rever, né? De ir acomodando as informações. E o meu projeto, eu fiz faltando 5 dias para acabar a inscrição. Eu ainda tive a cara de pau de mandar para o professor Daniel o texto todo desorganizado, não estava no template. Assim, foi coragem mesmo, eu digo, eu vou mandar.
quer nem saber, ele vai achar que o professor Daniel é exigente, né? Digo logo para vocês, o professor Daniel é exigente, mas só presta assim. Aliás, eu preciso dizer que eu conheci o professor Daniel, né, na minha banca de defesa da minha dissertação. Já assisti às defesas de outros colegas, vi o professor Daniel nas bancas de eita, esse daí é carne de tetel. E viu falar bem ou mal de mim, hein? Tô brincando. Bem, porque me inspirou, né? E aí, enfim, só para contextualizar, né, que conheci o professor nessa ocasião da defesa da minha dissertação. E então, quando foi 3 dias antes de acabar o prazo de inscrição, lá vai eu mandar, né, um texto assim para o professor Daniel, na cara e na coragem mesmo. Mandei para os meninos que ficam no grupo, né, para entender se o professor Daniel podia dar uma olhadinha. E aí olhou, fez algumas observações, corrigi. E no último dia ainda mandei outra cara de pau, mandei de novo bater, né? E aí ele me deu o retorno. E assim eu me inscrevi, né? Assim, às 23h32 do último dia, com muita emoção, de, meu Deus, como é que eu faço um pouco disso? Então não façam isso, pessoal, assim, não deixem a última hora. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, depois tem uma queda de energia, né? A gente tem uma Enel na vida que não é confiável. Então, assim, fazer as coisas com sobra de tempo, porque em algum imprevisto, às vezes o computador não liga, às vezes precisa imprimir alguma coisa, a impressora dá tilt. Enfim, assim foi. Deu certo. Fiz o projeto, né? E aí o projeto não deu tempo, assim, de dar uma esfriada, né? Foi muito no impulso. E aí fiquei naquela apreensão de ter o projeto selecionado ou não. Sabia que eu tinha feito, porque com as orientações a gente vai também, né, pegando assim bagagem, compreendendo o que aquele grupo de pesquisa quer. Uma das orientações do professor Daniel é conheça o seu orientador, conheça a linha de pesquisa, o que aquele grupo está, né, pesquisando. E assim eu fiz, eu também me inseri no grupo de pesquisa da professora que eu queria como minha orientadora. Né? Então, concomitante aqui ao Sonho Possível, eu estava no grupo de pesquisa, participando aqui das quintas-feiras e no outro grupo às segundas-feiras. Então, fui conhecendo lá o que se pesquisava, assim, uma linha, por exemplo, completamente diferente da minha linha do mestrado, teoria e metodologia totalmente diferentes. Então, quando eu fiz o projeto de roupa, estou colocando coisas aqui que pode ser que quem vai ler já sabe que pelo menos eu estou por dentro do que aquela linha está pesquisando, quais são os teóricos, qual é a metodologia. Então, fiquei nessa expectativa, né? Mas por ter sido muito em cima da hora, não criei muita esperança, não, porque eu não conto com o ovo antes de sair da galinha, não. E aí, meu povo, quando o grupo que eu participo, não, o grupo de pesquisa aqui da UFC é presencial, às segundas-feiras. É o GTCO, da professora Mazé. Eu estava nos dois, né? E aí, quando saiu o resultado, meu povo, eu me tremi todinha. Eu disse, meu Deus do céu, passou o projeto. Porque antes de eu tentar o mestrado no IFC, eu já tinha tentado na UFC. Então, por 2 vezes. Aí, na época, era o contrário. Primeiro a gente fazia a prova e depois tinha a análise do projeto. Aí eu passava nas provas, e não passava no projeto. Claro, eu não estava inserida na universidade, eu não sabia o que estava pesquisando, então eu chegava com um projeto que não tinha nada a ver, né? Não era o que eles queriam. Enfim, dessa vez eu disse, não, o doutorado eu vou fazer diferente, o caminho vai ser outro, né? E assim eu falei, quando esse resultado saiu, normalmente ele me todinho, mandei logo a mensagem, professor, foi aprovado. Eu não acreditava. Eu fiquei tão em choque, que me deu uma coceira nas costas. Apareceu esse caroço de, meu Deus do céu, e agora? Porque eu tinha um dilema aí. Aí eu fiquei nervosa por conta disso, né? E aí fui me preparar para a prova escrita, né? Tanto é que eu estava assim, insegura,
e não comecei a estudar logo, outro erro meu. Então, assim, fez a inscrição, no outro dia já tem que estar estudando para a prova escrita, não tem que esperar resultado da análise do projeto, não. E aí, para vocês terem uma ideia, por exemplo, depois aí eu gosto de contar as coisas. 36 pessoas, ou foram 37 candidatos se inscreveram para o doutorado, para a linha de pesquisa que eu queria. Dessas 36, 29 inscrições foram deferidas. Então, 7 pessoas já ficaram na inscrição, porque não se atenta ao edital, que vai ser uma das aulas aqui, com certeza, sobre o edital, leitura de edital. E das 29 pessoas inscritas, 5 tiveram seu projeto aprovado. E aí, né, a minha nota no projeto, preciso dizer isso, não foi uma nota boa, porque um projeto foi feito, realmente não deu tempo de eu rever, mas passei. Em concurso não tem esse, não. O primeiro e o último entra do mesmo jeito. E aí, foi quando eu comecei a me preparar para a prova, né, quando saiu. Então, só aí eu perdi 2 semanas de estudo, né. Aí vai correr atrás. Aí vamos para a prova escrita. O professor Daniel também faz reunião com o pessoal que participa do projeto, das orientações, fui para a prova escrita. Particularmente, eu gosto da prova escrita. Assim, eu considero que eu escrevo bem, né? Fui. E aí, sai o resultado. Reprovada. A minha nota 6,83 ou foi 6,87? Eu digo, ai, professor, eu fui reprovada. Ele, quanto? Eu digo, 6,87. Para passar tem que tirar 7, né? É o mínimo. Aí vamos entrar com recurso. Só que, quando eu fiz a prova, eles não divulgam mais o espelho da prova, então você tem que pedir. Aí, 3 dias, 4 dias depois da prova, eu pedi o espelho para já ter noção do que eu tinha feito, né? Quando eu recebi o espelho, eu digo, opa, isso aqui deu certo, eu pontuei isso daqui, acho que vai dar certo. Quando saiu o resultado, eu fiquei arrasada. Até na terapia eu fui chorar. Ai, meu Deus. Samara, Oi. agiliza só mais um pouquinho, tá bom? Aí fiquei arrasada. Mas, como eu vi o espelho, entrei com recurso. Aí fui perturbar de novo o professor Daniel. Meu recurso tinha 6 linhas. Eu mandei para ele. Samara, você vai fazer assim, você vai pegar o edital, vai ver o que está pedindo. Eu sei que esse recurso de 6 linhas que eu tinha feito aumentou para 2 páginas e meia de argumento. E assim foi, mandei e, para nossa surpresa, foi deferido o recurso, só não deram a nota que eu pedi. Foi deferido, voltei à seleção, né? E fomos para a última fase, que foi a entrevista, que era onde eu queria chegar, né? Na entrevista eu brinquei, professor Daniel, eu digo que eu atingi meu terceiro objetivo específico, que era chegar na entrevista, né? Estar de frente para os professores, que aí é onde a gente faz o quê? Vende o peixe da gente. E assim foi. Então, E nós nos reunimos antes da entrevista. Nos reunimos também, antes da entrevista, o professor Daniel faz esse acompanhamento, né, em cada fase da seleção, ele vai fazendo esse acompanhamento, né, não só comigo, né, pessoal, com outras pessoas também, outros candidatos que foram aprovados, que iam sendo aprovados, então o professor Daniel vai fazendo esse acompanhamento. Fomos para a entrevista, e aí, sucesso, né? A última fase, que é a do currículo, não era mais eliminatória, era classificatória, né? Então, deu certo, né? Estou aqui com meu sonho possível, realmente realizado, em estar no doutorado da UFC, né? Que era onde eu queria. E graças realmente assim ao professor Daniel, né? Eu digo porque foi ele que ficou, se inscreva. Se ele não tivesse tido essa fala, se inscreva, eu não teria me inscrito dessa vez, não. Eu ia deixar para me inscrever esse ano, 2025. Então, muito obrigada, né, professor Daniel? Ô, Samara, eu que agradeço demais você acreditar aqui nesse projeto. Aí, gente, a Samara é o exemplo claro da minha
Zero intervenção em um programa de pós-graduação. Não tive nenhuma intervenção nesse programa de pós-graduação. Todo o mérito foi da Samara. A única intervenção que eu tive foi na postura dela enquanto candidata. E esse é o meu papel aqui. E é muito bom ouvir alguém que é gente como a gente, né, Samara? Porque a turma, às vezes, não conhece alguém que tenha sido aprovada em um mestrado, em um doutorado, e trazer esse depoimento para cá não valida só o nosso trabalho aqui, mas valida o fato de, poxa, ela conseguiu, Samara também é professora, gente, 200 horas, tem as dificuldades que nós temos também, e tá aí, ela foi aprovada, ela pagou o preço, e agora que vai pagar mesmo, viu, dona Samara? Samara, mas parabéns, parabéns mesmo, muito obrigado por vir contribuir aqui conosco, com certeza ajudou muitas pessoas aqui. E aí, gente, eu queria falar que nós já temos 277 pessoas aproximadamente. Estávamos com 277, e esse foi o nosso recorde de público em mais ou menos 8 anos de projeto, certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos passar agora, né? Pessoal, olha só, eu tenho algumas orientações que eu queria que vocês seguissem. Eu vi várias perguntas aí que eu vou responder, tá certo? Com o decorrer aqui do nosso momento. Gente, algumas orientações. Aí eu coloquei algumas frases para ser mais expressivo. Primeiro, o projeto, ele inicia quando você decide escrever, certo? O projeto, ele inicia quando você decide escrever. O meu projeto de pesquisa, professor Daniel, não, este projeto aqui. Este projeto, ele só inicia na sua vida quando você decidir escrever. Se você hoje, quando acabar a aula, vocês começarem a fazer os rabiscos do seu projeto de pesquisa, o que você quer escrever, aí sim, tudo isso vai iniciar, tudo vai fazer sentido, tá bom? Eu sempre falo o seguinte, olha, eu não posso lhe ajudar se você não escrever. Como é que eu posso lhe orientar? Só com ideias? Ideias passam com vento, gente. Mas o que está escrito eu posso mudar, eu posso alterar, eu posso lhe orientar. Tá bom? Outra coisa importante. Amanhã vai ter alguém querendo que eu olhe o projeto. Não é assim. Porque senão aqui vai ser só um receptáculo de projetos. Vocês precisam amadurecer com as orientações aqui de dentro. E lá pelo final do primeiro mês, início do segundo mês, aí sim, eu começo a pegar projetos, porque eu vou entender que mesmo projetos que já foram escritos antes daqui, projeto de pesquisa, como o caso da Amanda, você amadureceu com as orientações iniciais, Amanda, certo? Não faz sentido a Michela trazer para cá um projeto dela que ela não amadureceu com as minhas aulas. Vai ser só um receptáculo de correção de projetos. Tudo bem? Segundo ponto. Só fazer uma pergunta aqui. A Cláudia Maria levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Cláudia? Não? Certo. Segundo ponto muito importante, muito importante. Se você precisar faltar, apenas falte, mas não avise. Por quê, gente? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando você diz que não vai conseguir participar hoje, por algum motivo, aquela pessoa que está em dúvida, mas ela quer muito participar, ela vai se sabotar e talvez ela não participe. E o que a gente vê é um efeito cadeia. Por exemplo... Ai, linda. Eu mexi em alguma coisa aqui. Por exemplo, o Carlson diz que não vai poder participar. Aí o que é que acontece? A Maura coloca lá embaixo. Eu também não. O Sávio também não, a Benedita também não. Então, tentem não colocar que vocês vão faltar, tá certo? Não precisa avisar que vão faltar, certo? Pronto. Terceira coisa. Terceira orientação importante. Tem outra orientação que eu não coloquei. Eu não dou bizu aqui. Eu dou orientações, certo? E as orientações nem sempre vão ser uma receita de bolo. Na metodologia de pesquisa não tem receita de bolo, não tem algo pronto, certo? Mas vamos lá, terceira. Lembrem-se,
olha, as 283 pessoas que estão aqui, lembrem-se de que é um projeto com propósito a várias mãos. Tem um errinho ali, tá, gente? Mãos. A várias mãos. E muitos colaboradores não recebem nada pela doação de tempo e de conhecimento. Certo? Ou seja, não adianta ficar brigando com a gente, ficar criticando lá no grupo. Vocês só vão estar sabotando o projeto. Somente isso. Ah, a assessoria não responde mais. Ah, não sei o quê. Gente, quando eu olho o WhatsApp da assessoria, eu tenho pena dos meninos, porque são mais de 50 mensagens por dia. Então, vai aos poucos, vão respondendo, mas tem que ter calma. Alguém disse assim, eu nunca vi esses certificados. Tem que ficar atento ao grupo. É lá no grupo que a gente coloca os certificados, tá certo? Então, eu fui olhar o grupo, como é que estava, então estava tudo ok. Eu não tive retorno quanto o livro. Demora, mas sempre retorna, sempre. E se não retornar, gente, tá tudo bem, nós somos seres humanos e nós falhamos. E eu não posso, aqui tem uma série de colaboradores, tem orientandos do doutorado, orientandos do mestrado, e 6. Tem gente que não é meu orientando e está aqui para ajudar o sonho de vocês ser realizado. E aí, alguns de vocês, às vezes, até brigam com essa pessoa. Poxa, eu não acho justo. É algo que eu não admito, assim, sabe, gente? Porque nós trabalhamos com muita qualidade, com muita seriedade aqui, ok? E se nós erramos sem querer, não é algo assim, vamos errar de propósito? Claro que não. Nós tentamos atender todo mundo, certo? E no decorrer do projeto, se porventura você ainda está em dúvida, no decorrer do projeto, ninguém vai cobrar um centavo de ninguém aqui. Isso aqui é completamente público. Até o e-book que vocês vão, nessa nova turma, vão escrever, vocês vão tirar R$1 do bolso que não seja a responsabilidade de corrigir o e-book com algum professor da língua portuguesa, o seu capítulo, certo? Porque é a responsabilidade do autor. Tudo bem? Vocês, aqui é tudo de graça, da Universidade Estadual do Ceará, instituição pública, do povo, e a gente nem quer receber nada. O nosso maior presente é a aprovação de cada um de vocês, tá certo? Mas aí vocês precisam ter calma, porque às vezes, inclusive, no WhatsApp tem gente que tem coragem de falar algumas coisas que não teriam pessoalmente. E como nós temos um grupo de WhatsApp de aproximadamente 1.000 pessoas, e outro grupo de aproximadamente 600 pessoas, a gente tem que ter um mínimo de etiqueta para trabalhar nesses grupos do WhatsApp. Tudo bem, gente? Ok? Eu precisava falar disso para evitar futuros contratempos. Ok? Milena levantou a mão. Quer falar, Milena? Não, né? Sem querer. Sem querer. Show. Vamos lá, gente. Agora, olha só. Como é que vai ser esse acompanhamento, Daniel? Deixa eu passar aqui o slide. As aulas serão semanais, sempre de 17h30 às 19 horas. Sempre um dia vai ser aula, no outro vai ser uma formação. Um dia uma aula, na outra semana uma formação. A aula sempre direcionado ao certame, sempre vai ser comigo, a elaboração do projeto, as etapas da seleção de mestrado e doutorado, sempre vai ser comigo. E vão ter formações diversas, como escrever um capítulo de um livro, uma pesquisa bibliográfica, como fazer, como trabalhar, como preencher o currículo Lattes, como pesquisar a vida dos futuros orientadores, vão ser formações. Daniel, é você que vai ministrar essas formações? Não, são os colaboradores, são os orientandos de mestrado, doutorado, são os colaboradores professores que trabalham comigo. Mas, gente, olha, eu vou falar uma coisa, de uma competência ímpar. Eu não traria ninguém para cá, na frente de 300 pessoas, se eu não confiasse plenamente. E como a Samara falou, eu sou muito exigente. Eu não sou exigente só comigo, mas com os meus orientandos também, porque eu quero que eles sejam profissionais de qualidade.
pesquisadores de qualidade. Então, eles estarão aqui com vocês para passar essa experiência que eles estão vivenciando comigo, agora para vivenciar com vocês. Gente, olha, vocês vão crescer muito também com eles, tá certo? Vamos lá, vamos passar aqui. Turma, e aí tem um mantra que eu sigo muito. Menos é mais. O que é que significa esse menos é mais aqui? Vocês vão escrever o que é puramente necessário, certo? Vocês vão escrever, gente, o que é realmente importante. Por exemplo, quando a Samara me enviou o projeto dela, turma, faltando 3 dias, por exemplo, eu não ia fazer uma análise completa, porque se eu fizesse a análise completa, provavelmente ela iria se desesperar e não iria tentar. Então, eu fiz análises que eu pudesse transformar o projeto dela para direcioná-la a uma nota significativa. E foram coisas pontuais, mas que mudaram o projeto da água para o vinho. E aí ela não ficou tão nervosa. Então, se vocês, algum dia, enviaram um projeto para a gente, faltando um dia, provavelmente nós vamos fazer poucas interferências. A gente precisa de um período para poder corrigir com calma, em camadas, como eu faço, certo? Então, a gente sempre trabalha dessa forma, menos é mais, certo? Aqui, vocês vão aprender, gente, a sair da zona de conforto de vocês, no momento em que nós falamos muito do senso comum. E nosso contexto profissional, ele facilita isso, porque nós estamos tão engajados na prática ali do contexto da escola, que nós acabamos ficando, por vezes, na superficialidade das ideias, se afastando de referenciais teóricos robustos. E aqui, muitas vezes, eu vou comentar sobre isso, tá bom? Gente, quais são as vantagens da pós-graduação? E agora, a partir de hoje, eu estou falando pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Pessoal, quando você entra em um mestrado ou em um doutorado, né, você vai se forjar um professor pesquisador. Você vai ter muitas descobertas na ciência, na educação. Vocês vão ver o quão limitados nós, seres humanos, somos, porque todo dia estão saindo diversas pesquisas e nós podemos ir descobrindo aos poucos e nos forjando pesquisadores, no primeiro momento, a partir do nosso orientador, orientadora, e no segundo momento, em uma postura mais individual, trazendo agora uma característica de pesquisa. E em alguns locais, principalmente no local público, né, no ente público, há um aumento salarial, o que é muito bom. Mas também traz legitimidade na carreira. Poxa, a Samara está no doutorado. Quando ela terminar, ela vai ser uma professora doutora, mas ser doutor não significa muita coisa. O que significa é o conhecimento, a vivência que a Samara vai ter durante os 4 anos. Isso vai legitimá-la na carreira dela, gente. É uma vivência. Ah, a Samara vai ser mais inteligente do que eu. Não, não tem essa relação. Mas sim, vai ser mais experiente na pesquisa, vai ter um olhar de águia. Quando um doutor sai da academia, um mestre, quando ele chega no contexto escolar, ele começa a ver pesquisas por todos os lados. Aperfeiçoamento do currículo. E agora eu vou sempre falar do currículo Lattes, certo? Nós vamos aperfeiçoar nosso currículo. E vai ser de uma forma muito natural. Vão aparecer oportunidades profissionais, gente. Até hoje eu trago os meus amigos comigo. Até hoje eu trago os meus orientandos comigo, os meus amigos comigo. E eu quando tenho uma oportunidade profissional, eu não guardo para mim. Eu trago todos que estão ao meu redor. Atualização intelectual. Gente, a Samara falou de uma coisa interessante, de banca. Nossa, nos últimos anos eu tenho ficado muito cansado nas participações das bancas. E aí, aqui e acolá tem alguém que fala, poxa, Daniel, mas por que você se cansa participando de uma banca? Quem deve se cansar é a pessoa que está apresentando. Turma, imaginem, eu ter que ler várias teses e dissertações que não são dos meus orientandos. Então, eu automaticamente acabo me
atualizando, e você dentro do mestrado, do doutorado, vocês vão se atualizar também participando de outras bancas. Turma, nós fazemos parcerias profissionais, amizade e network. Em alguns programas, no caso, os acadêmicos, há bolsas de pesquisa. Mas, além disso, quando você se torna mestre, doutor, você consegue, em pouco tempo, ganhar algum tipo de bolsa de ensino, pesquisa e extensão, mesmo não estando na universidade. Mas o título, a vivência, legitima a ação de vocês, seja na organização pública ou organização particular, certo? Então, é importante frisar esses pontos. Tem alguém aqui que ainda não sabe o que é que veio fazer aqui, né? Juliana, você levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigada, primeiramente, né? Eu sou psicóloga, eu atuo na área da educação e eu me interessei muito porque eu já tenho muitas especializações, certo? Só que eu quero muito mestrado, como diz, né, o curso Um Sonho. Então, eu quero muito mestrado, mas na minha época da graduação eu não tive muita pontuação, porque eu trabalhava e estudava, não podia participar de grupos, etc. E isso sempre me deu um medo de tentar um mestrado, chegar lá na hora e não ter ponto lá no currículo, não ter ponto por não ter apresentado trabalhos em congressos, essas coisas. E isso me deu muita dúvida. E eu estava procurando mesmo um curso, algo que pudesse me levar além, entender mesmo como funciona, como entrar, não ter o medo. Não é o medo da prova, o medo de apresentar o projeto, o pré-projeto, como fazer, como iniciar. Eu tenho várias ideias, mas não sei como colocá-la no papel no momento. Então, assim, eu não sei nem se eu podia estar participando, porque eu entendi que é mais para professores, né? E aí ficou essa minha dúvida se tem problema da PC aqui participar também. Juliana, pelo contrário, é um prazer imenso. Esse projeto ele é muito inclusivo. Tem gente de todas as áreas, tá bom? Então, antes de mais nada, eu que agradeço você pela confiança. Todos esses medos que você tem, aos pouquinhos você vai compreendendo o porquê deles e como ultrapassar aqui dentro, tá bom? Então, mais do que nunca, eu tenho certeza absoluta que você vai acreditar nesse processo, sim. E você vai ser uma outra Juliana daqui a uns 4 ou 5 meses. Provavelmente já tentando seleções de mestrado. Sim, eu sou psicóloga da Prefeitura de Fortaleza. E assim, eu queria ir mais além. Eu gosto muito da área da educação, eu tenho muitas especializações dentro da área, trabalho com crianças autistas. Tenho o curso que eu fiz no CREAS, que é de Libras, então eu quero entrar no mestrado, eu quero poder ir para um doutorado, é o meu interesse maior aqui, então eu pensei, né, eu acredito que esse grupo possa me ajudar bastante para entrar na área que eu gosto, que é da educação mesmo. Ótimo, vai ajudar, viu? Nem se preocupe, tá bom, Juliana? Nem se preocupe mesmo. Muito obrigado por ter escolhido a gente. Delmira, você levantou a mão? Delmira e Claudiana. Não, né? Pronto. De novo, gente, esses slides vão ficar disponíveis a partir de amanhã, tá certo? Os slides, a gravação da aula, outros documentos que eu vou apresentar para vocês. Jânio, você levantou a mão? Oi, professor, boa noite. Sim, boa noite. Eu acho que a colega falou por a maioria de nós que estamos fazendo parte, né, desse grupo. A gente tem muitas ideias, tem muitos anseios, muitas ideias boas, mas não sabemos por onde começar, como estruturar as nossas ideias e os nossos objetivos. Então, eu só vim a complementar a fala da colega, que também faço parte desse time, que tem esse receio, tem esse medo, e não é nem o medo de enfrentar o novo, e sim de saber colocá-la no papel, de estruturar e fazer um bom projeto que seja aprovado, né? Ótimo.
Ótimo, ótimo. Jane, seja bem-vinda. E muito obrigado. Sou do Rio Grande do Norte, Triunfo Potiguar, uma cidadezinha pequenininha no interior do Rio Grande do Norte. Ah, pois eu amo o Rio Grande do Norte. Eu tenho uma relação muito íntima com ele, viu? Obrigado. O que eu ia complementar. Seria muito fácil se vocês já chegassem aqui sem medo algum, já sabendo de alguns elementos, né? Mas esse gostinho aqui, gente, nós vamos ter alunos de todos os perfis de experiência. E vocês vão perceber, alguns aqui que já estão, fazem participam desse projeto várias vezes e cada vez aprende mais no seu ritmo, na sua velocidade. Claudiana, pode falar, viu? Você levantou a mão, sua vez. Oi, professor, boa noite. Sou Claudiana, sou pedagoga, né? E tenho esse sonho de mestrado há muito tempo. Como a colega Juliana falou, fui formada pela UFC, mas no período do curso eu não me engajei nas pesquisas, que me arrependo muito por isso. Mas eu acho que nunca é tarde, né? Aí a minha dúvida estudando por aqui, vai servir para qualquer seleção em qualquer universidade, não é isso? Vai sim, tá? Ótimo. Show. Estou bem animada, muito obrigada. Obrigado, Claudiana. Gente, ó, só que em todo local, a gente tem que olhar as duas perspectivas que podem existir ou mais. Aqui também eu coloco até símbolos de interrogação. Desvantagens da pós-graduação? Desvantagens? Gente, vai requerer um tempo de estudos enorme. Mesmo antes de vocês entrarem e lá dentro também. Certo? Abnegação. Eu sempre falo com os orientantes que estão comigo o seguinte: olha, entrou no mestrado, entrou no doutorado, vocês não vão colocar mais coisas na vida de vocês, não. Vocês vão tirar. Porque vocês precisam se abnegar a isso. E antes de uma seleção, vocês precisam já fazer este exercício. Gente, são 2 anos de mestrado e 4 de doutorado. 2 anos de mestrado passam muito rápido. E 4 anos de doutorado acontece tudo na sua vida, tudo para lhe afastar do foco. Hoje, ser mestre e ser doutor não implica mais segurança profissional. Principalmente se você não estiver em uma universidade pública ou em alguma instituição pública. Então, não adianta só fazer o mestrado, só fazer o doutorado. Você tem que ser bom, você tem que se aprofundar bem. Eu até brinco, assim como todos os projetos do mundo, quando eu recebo alguma crítica, eu digo, olha, quisera eu que todos os meus orientandos passassem pelo sonho impossível. Eles já viriam para a minha orientação sabendo mais do que o básico. Pessoal, humildade. Esse é o pontapé aqui do nosso projeto. Humildade. Da parte de vocês, da minha parte. E a gente vai fazendo nosso trabalho devagarzinho, no nosso ritmo, na nossa velocidade. Realizar um mestrado e um doutorado, a partir de hoje, vai requerer investimento. Investimento de tempo, investimento até mesmo para colocar um pouco a família de lado em alguns momentos. Investimento de, paciência, gente. Paciência. Investimento de à noite, que vocês saíram do trabalho, 17h30 e ponto, estamos começando. Então, esse tempo é de vocês. Coloque esse tempo para vocês. É um investimento alto. Educação não é barato, todo mundo sabe aqui. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Gente, olhem só o que está acontecendo hoje aqui. Vieram 306 pessoas sem obrigação nenhuma de estar aqui hoje à noite. Sem ter secretária, sem ter diretora de centro de formação, sem ter pessoas da CRED perturbando o professor ali, bora participar da formação, bora participar da formação. Não, isso daqui, gente, é algo tão sublime, é algo tão de vocês, que vocês veem na maior naturalidade do mundo. Certo? Quisera eu que todas as formações do Brasil
pudessem fazer com que vocês se apresentassem como estão se apresentando hoje, da maneira mais sui generis possível, do fundo do coração de vocês, querendo concretizar um sonho. Turminha, mas até que a gente concretize esse sonho, nós vamos passar por algumas etapas muito fortes. Uma que inicia antes, que é agora. Quando se inicia o certame, já tem a inscrição, que hoje a inscrição na maior parte das seleções é online, então tem que ter cuidado com a inscrição online. A Samara fez tudo que eu falei que não era para fazer. Se inscreveu de última hora, me mandou projeto de última hora, e vocês vão passar por algumas etapas. Uma prova escrita, que pode ser também uma carta ou memorial, depende do programa, do estado, da universidade que vocês estão. O projeto de pesquisa, que vai ter eu vou apresentar um eixo geral, mas quem vai dizer as partes do projeto de pesquisa é o edital. Uma arguição oral, que pode ser também uma entrevista, e, por fim, o currículo Lattes. O currículo Lattes, geralmente, é só classificatório, ele não tem um caráter eliminatório, certo? Então, em geral, vocês vão passar por 4 momentos muito profundos aí, que vocês vão morrer de ansiedade, vão ficar nervosos, não vão acreditar em si, não vão, às vezes, acreditar em mim com o que eu falo, mas, aos pouquinhos, vocês vão entendendo um depoimento ali, uma experiência acolá, ok? Turma, qual é o caminho comum que grande parte faz? Esse daqui é um caminho comum. 95% das pessoas percorrem este caminho. Realiza, eu quero tentar o meu mestrado, quero tentar o meu doutorado, está na hora, acabei de sair da universidade, faz 30 anos que eu saí da universidade, vou tentar o mestrado ou um doutorado. Então, o que é que acontece? Você pega o edital, vai fazer alguns estudos iniciais sem sistematização e vai tentar a seleção. Em geral, essa pessoa que faz isso, ela não é aprovada, em geral. Certo? Porque você vem com o pensamento de que vai ser aprovado para depois que entrar, conhecer os grupos de pesquisa, conhecer os professores orientadores, as linhas, o programa e a faculdade e a universidade. Muita gente que, porventura, passa por esse crivo apenas com esses estudos iniciais sem sistematização, acabam se agregando no mestrado ou no doutorado só 6 ou até mesmo 1 ano depois, gente. Porque fizeram um caminho que todo mundo faz e que não é um caminho sólido, não é um terreno sólido. Mas olha só, gente, o caminho ideal. O caminho ideal é pagando o preço. Esse caminho ideal pagando o preço, a gente tem uma assertividade maior e diminui os erros. Qual é o primeiro passo? E esse, gente, vai fazer parte do protocolo de todas as nossas aulas. Eu tenho um protocolo muito rígido, que é esse. E a maioria das perguntas que vocês me fizerem, eu vou responder de acordo com o protocolo. Qual é o primeiro passo de vocês hoje? Procurar uma universidade que vocês gostariam de realizar um curso de mestrado ou de doutorado. Mas o gostariam é ver a logística de vocês. Professor, eu moro no interior do Rio Grande do Norte, mas eu queria fazer o mestrado lá no Rio Grande do Sul. Será que é factível para você? Você tem que ser assim, realista. Qual universidade eu poderia, aqui, que é perto da minha casa, que é fácil de ir, que eu conheço alguém lá. Depois, e isso você pode até fazer online, você vai pesquisar a faculdade de educação. Lá na faculdade, aí é um exemplo, tá bom, gente? Faculdade de educação. Mas se tiver alguém aqui que, eu acho que teve uma pessoa que queria fazer na área da zootecnia, e perguntou se a gente tinha alguma informação. Não é diferente, procura lá a faculdade de zootecnia. Procura qual é o programa de pós-graduação, de mestrado, nessa universidade. Esse daqui. Procure as linhas de pesquisa. Opa, encontrei uma linha de pesquisa bacana, que é algo que eu quero pesquisar. Procure nessas linhas de pesquisa quais são os professores orientadores dessa linha de pesquisa, para vocês olharem o currículo Lattes deles
e poderem se aprofundar e ver e perceber o que é realmente que ele estuda. Aí vocês vão perceber que todo professor orientador de um programa de pós-graduação é ligado a um grupo de pesquisa. E aí você vai tentar entrar nesse grupo de pesquisa. Pode mandar um e-mail, alguns utilizam o edital. E aí sim, quando você entra num grupo de pesquisa, você vai começar a realizar os primeiros estudos. E aí você vai tentar a seleção com uma assertividade maior. Aí, aqui acolá eu ouço duas máximas. Primeiro, nossa, professor, quer dizer que se eu tiver uma ideia de pesquisa, eu não posso pesquisar, eu tenho que pesquisar o que o professor lá na universidade pesquisa? Gente, sim. Porque se eu tenho já uma pesquisa consolidada, eu estou falando de mim, eu tenho uma pesquisa consolidada, aí a Milena quer falar aqui de uma pesquisa direcionada para a gestão hospitalar, eu vou falar para ela, Milena, eu não tenho condições de lhe orientar. Não faz sentido para mim você entrar com essa pesquisa. E aí, no edital, gente, já fala que se, em geral, tá bom? Que se o projeto de pesquisa não tiver na linha do orientador, o objeto de estudos, ele vai ser reprovado, ele vai tirar uma nota baixa, ele vai perder pontuação. Vocês entenderam? Então, isso daí não quer dizer que a gente está ceifando as ideias de vocês. Não, porque pode ser que a Juliana, quando for aprovada, possa sensibilizar a orientadora ou o orientador dela para que trabalhe algo direcionado para a psicologia. Mas lá dentro, aqui, não pode ter margem para erros, tá certo? Segundo ponto sobre esses slides, eu vou já dar a palavra. Segundo ponto, alguém vai e fala assim, tá aí, só passa quem faz parte do grupo de pesquisa. Gente, nós trabalhamos com seres humanos. Então, se a Josiane e a Samara estão tentando uma seleção, e a Samara está lá no grupo de pesquisa, ela não sabe todas as informações do orientador, da pesquisa do orientador, as lacunas, as problemáticas, as justificativas de acordo com os autores, os principais autores. É óbvio que sim. O que eu trago aqui para vocês é a experiência que alguns de vocês não podem ter dentro da universidade, às vezes. Daniel, tem grupo de pesquisa remoto? Tem. O grupo de pesquisa que eu lidero no PET é remoto. Ok? Mas a maioria dos grupos são presenciais. Por exemplo, o GTERCOA, da professora Mazé, que eu amo, foi minha orientadora do pós-doutorado, é amiga, e vai ser orientadora da Samara, e ela lidera o grupo de pesquisa GTERCOA. Tem o professor Hermínio, que junto com a professora Mazé, lidera o grupo de pesquisa na UFC, Laboratório Multimeios. Professor Ebert, junto comigo, lidera o Laboratório Digital Educacional, LDE. Então, gente, se eu tenho a Samara e a Jane tentando, provavelmente a Jane não terá todas as informações da Samara, porque a Samara teve uma vivência diferenciada no grupo de pesquisa. E é natural, é natural. Quando eu tentei o doutorado, gente, na mesma seleção do mestrado, que ocorre em conjunto, tinham 4 pessoas que nenhuma delas colocou no projeto sobre o objeto de pesquisa do orientador. Mas olhem só como era o acaso. Eram 4 vagas somente. Então, elas acabaram passando. Mas foi muito pior quando elas entraram, porque elas tiveram que recomeçar do zero o projeto. Certo? Vamos lá para as perguntas. Juliana, pergunta. Não, professor, desculpa, levantei sem querer, desculpa. Delmira. Não. Jane Freitas, Delmira Maria. Isso, eu já fiz a colocação que eu gostaria de ter feito, viu? Tá ótimo. E Samara? Sobre isso aí que o senhor está falando, né, nesse caminho, né, de pagando o preço, por exemplo,
eu já estava aqui no grupo, né, do Sonho Possível, quando teve o lançamento do seu livro. E aí, teve aqui tipo, uma fichazinha para a gente, né, um formulário para saber quem gostaria de ir para o lançamento do livro. E eu meti as caras e fui. Lá eu tive a oportunidade de ver a professora Mazé, que eu já paquerava com ela, também remotamente, né, na época da pandemia, nas dissertações, nas bancas de qualificação. Aí tinha uma amiga lá em comum, eu disse, ai, tu vai me apresentar, ela é a orientadora dela, né? Tu vai me apresentar ali, a professora Mazé. Aí me botei, eu digo, professora, eu sou sua fã e tudo. Ela foi, vá para o grupo de pesquisa, na segunda-feira, apareça lá, segunda-feira, 5h30, esteja lá. E na outra segunda-feira, 5h30, eu estava lá. Né? Então, a gente tem que ir atrás mesmo, não cai do céu, não. Isso, e a Samara falou uma coisa interessante. Gente, nós gostamos, nós orientadores gostamos. Poxa, a professora Kézia Cruz aqui dizer, professor Daniel, eu quero participar do seu grupo de pesquisa. Poxa, isso é o máximo para mim. É alguém que quer estudar o que eu estudo, quer saber um pouquinho mais das nossas experiências. Isso é o máximo, gente. Entenderam? Então, gente, esse caminho é o ideal. Façam essa pesquisa hoje façam essa pesquisa. Onde é que eu quero fazer o mestrado? Quais são as linhas de pesquisa? Tem tudo online. Quais são os professores orientadores? Professor, o senhor está mudo. Alguém tirou. É o microfone fechou. Abriu. Pronto. Gente, então, o que eu estava falando, a atividade de hoje qual é? Procurar uma universidade, uma linha de pesquisa, o objeto de pesquisa desses professores orientadores, certo? Vamos lá, ver aqui quem é que tem mais, antes de eu passar. Abrir aqui a fila. Francis Mara. Oi, gente, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. É só para contar um relato aqui que, quando eu comecei a correr atrás de mestrado, eu tive uma decepção muito grande e desanimei um pouco. Eu venho aqui no curso já tem um tempo e realmente vocês são muito humildes, são ótimos, eu gosto muito das aulas. Quando eu terminei minha faculdade de veterinária, um professor meu que gostava muito de mim, que eu gostava muito da matéria dele, ele me indicou uma professora numa universidade federal aqui do Rio, para eu tentar fazer um mestrado com ela. Inclusive, ela foi orientada por ele. Então, já era uma pessoa, né, que já tinha uma certa influência, né? Então, eu fui nessa universidade, era longe da minha casa, fui com dificuldade. Cheguei lá, bati na porta dela, ela estava conversando com uma outra mulher na sala, ela pediu para eu esperar. Gente, eu fiquei sentada do lado de fora no corredor da universidade, 2 horas, e ela esqueceu que eu estava lá. E aí eu bati, eu era assim, um pouco tímida, né, muito nova, aí bati na porta novamente, ela pegou, oi, esqueci que você estava aí. Eu falei, pode entrar. Aí eu entrei, aí ela me fez umas 3 perguntas, que área que eu era, eu falei, eu sou da medicina veterinária, eu fui monitora de anatomia e tal, aí ela falou que a área dela não tinha nada a ver com a minha. E simplesmente me dispensou, sabe, assim, não me deu atenção praticamente nenhuma. Eu acho que um defeito da maioria dos professores, assim, que tem mestrado, doutorado aqui no Rio, diferente de você, professor, eles se acham muito maiores. Eles não têm essa humildade que vocês têm aí na região de vocês. Infelizmente. Então, acho que aqui é mais difícil. Eu Quem compreendo. dera se fossem assim. Entendi, eu compreendo perfeitamente. Mas nós somos seres humanos, né, Francis Mara? E aí o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. Mas eu espero que você continue tentando, tá bom? Não tire, pronto, não tire por essa professora uma regra geral, tá? Tem professores, assim, maravilhosos que querem, porque, assim, eu vou lhe contar uma coisa, ser professor da pós-graduação, ser orientador, você não ganha nada a mais. Então, tem que ser mesmo com propósito.
Se você for com outro tipo de propósito, talvez você vá acabar como essa professora. Talvez, não sei, revoltada, chateada, tratando os outros mal, se ganhando, por exemplo, no título que ela talvez tenha, tá certo? Então, vamos acreditar, né? Já que é o nosso sonho, vamos acreditar em algumas pessoas, tá bom? Mas obrigado, viu, pela sua Estamos observação. aqui, perseverantes. Teve outra pessoa que levantou a mão, a Melry. Melry, vai falar? Boa noite, professor. Boa noite. Primeiramente, vim aqui lhe dizer que eu sou do interior da Paraíba, de Itabaiana, que o senhor teve agora há pouco aqui. E eu estou aqui no seu curso, né? Porque muitas pessoas desacreditaram, acho que até as colegas aí escutaram, falaram, né? Que eu também não sou muito bom de falar assim para muita gente, mas quando eu falei que ia entrar, né? Não, eu vou entrar no grupo do professor, que ele falou que tem um curso preparatório e tal. Colegas minhas de trabalho disse, mas mulher, tu vai tentar? Tu acha que tu vai ter capacidade de passar? Ou fazer o projeto e dar certo? Aí eu lembrei de uma frase que o senhor falou, que o senhor me fez chorar lá, minhas lágrimas derramou, porque o senhor falou assim, eu peguei todo o luto que eu tive e foquei nos meus estudos, e aquilo me tocou, porque eu, quando perdi minha avó, eu estava no segundo período da minha faculdade e eu pensei em jogar tudo para o alto, porque ela era minha, como é que eu posso dizer, minha base. E eu não fiz isso, porque era o sonho dela me ver formada. Eu parei, tranquei, e depois eu retornei, concluí agora há pouco meu curso, e foi quando o senhor falou, né, que pegou todo aquele seu luto, focou nos estudos, e que a felicidade da gente, só quem tem direito de definir ela somos nós. E me fez estar hoje aqui. Então, para mim, o senhor foi a referência para mim voltar hoje aqui e recomeçar novamente. Então, eu só tenho ali a agradecer. Obrigado, Melry, de coração, viu? De coração mesmo. Agora arraste as suas colegas, viu, para cá. Vou arrastar elas sim, viu? Gente, então, ó, a gente não pode esquecer disso hoje. Procurem a universidade, a faculdade, o programa de pós-graduação que vocês acham que tem condições de cursar um mestrado, um doutorado, a linha de pesquisa, os professores orientadores e o grupo de pesquisa, ok? Vamos lá. Gente, a partir de hoje vão ter 2 elementos que vão fazer parte... Pessoal, me dei só 1 minutinho, tá? 30 segundos, na verdade. De jogar. Pessoal, boa noite. Enquanto o Pronto. professor retorna, só para dizer que o link da frequência está no grupo, tá? Podem clicar e assinar. Michela, por favor, coloca lá naquele grupo da nossa reunião daqui a pouco, que eu vou atrasar um pouquinho, tá bom? Tá joia, professor. Pronto. Gente, aí continuando, 2 elementos que vão ser imprescindíveis. As normas da ABNT e a norma culta. A partir de hoje, tudo que vocês forem escrever academicamente vão se relacionar, sim, com o critério técnico de escrita, ABNT. Até na nossa fala, a ABNT vai estar presente. E, principalmente, a norma culta também. Certinho? Turma, outra tarefa de casa. Se você não tem um currículo Lattes, para o CNPq, você não é um pesquisador ainda. E toda seleção de mestrado ou de doutorado pede o currículo Lattes. Então, a segunda tarefa para vocês criarem o currículo Lattes. Vocês coloquem lá no Google, plataforma Lattes,
e aí vai aparecer currículo Lattes, e aí na lateral, vocês vão, gente, colocar ali, ó, cadastrar novo currículo, ok? Currículo Lattes. Todas as 304 pessoas aqui presentes devem ter. Continuando. Turma, olha só. Se eu vivencio, eu escrevo. Se eu escrevo, eu publico. A partir de hoje, essa vai ser uma máxima, certo? Nós somos professores, a grande maioria esmagadora aqui é professora, é professor. Então, nós temos muitas vivências de intervenções na sala de aula, de modus operandi na gestão, seja como técnica numa secretaria, em uma CRED, uma regional. Então, nós temos muitas vivências. Então, vamos colocar essa vivência agora no papel. Escrever para logo em seguida, o quê? Publicar. A partir de hoje, gente, todos nós trabalharemos em prol de vocês. A partir de hoje, todos nós trabalharemos em prol de vocês. Então, escrevam, certo? Turminha, e aí, Daniel, o que é que eu vou ter mesmo que escrever no projeto de pesquisa? Gente, este é um projeto completo. Nem todas os editais vão cobrar o projeto completo, do resumo até as referências bibliográficas. Nem todos. Tem alguns que pedem só introdução, referencial teórico, metodologia e referências. Tem outros que pedem só o problema, o referencial teórico e a metodologia, certo? O que eu vou trabalhar com vocês é o projeto completo, certo? Quando sai o edital da universidade que você vai cursar o mestrado ou doutorado, aí vocês vão ver o que é importante. Vão colocar no projeto somente o que o edital pede, porque nós seguimos o edital ipsis literis, ok? Turminha, e aí eu começo pelo resumo do Silene, porque o resumo é o projeto resumido, onde vai ter uma justificativa, um contexto, justificativa, uma problemáticazinha, já parte para o objetivo geral, no resumo. No objetivo geral, você já pode partir para fazer um elo com o referencial teórico, dando entrada na metodologia de pesquisa, com a caracterização, instrumento de pesquisa e técnica de análise de dados. E, para aí, gente, no máximo, encerrar o resumo com alguma perspectiva da pesquisa, certo? Logo em seguida, você vem para a introdução. E aí, cada parte dessa vai ser mastigada em mais de uma aula, vai ser trabalhada em mais de uma aula. A introdução, o que é que contém a introdução? A justificativa, delimitação do problema, problemático, pergunta de pesquisa e objetivo. Vocês vão aprender aqui que a justificativa são 2 elementos, bem direto. Uma justificativa teórica, que é o que os autores, os teóricos da área utilizam, tá bom? Para confirmar que é importante você trabalhar o que você pretende, e uma justificativa acadêmico-profissional. Será que o que você já vivenciou de experiência acadêmica e profissional legitima o trabalho que você vai realizar? Como assim? Ah, professor, acabei de sair da universidade. Nossa, eu quero trabalhar com professor, eu vou fazer formação de professor. Gente, você acha que recém-saída da universidade vai ter algum professor que vai querer ser formado por você? Então tem que ter coerência. Então a sua pesquisa não pode ser com professor, tem que ser com aluno, ou uma pesquisa bibliográfica, enfim. Agora, eu sou diretora de um grande centro de formação. Aí você fala, eu quero trabalhar com professor. Ótimo, é coerente. Não, eu quero trabalhar com a gestão do centro de formação. É coerente. Eu sou coordenador. Eu sou professor há anos. E aí a gente vai ver. Se você é professor, mas não tem uma experiência na formação de professores, a gente tem que direcionar sua pesquisa para algo que possa ser factível. Aí vem a problemática, a pergunta de pesquisa, os objetivos, que é sempre um geral e 3 específicos. Um geral e 3 específicos. O referencial teórico, que é dividido por teorias, metodologia, caracterização da pesquisa, instrumentos e técnica de análise de dados, o cronograma, que eu vou passar para vocês um cronograma bem bonitinho, e as referências bibliográficas, certo? Eu vi aqui algumas perguntas.
Jane ainda está com a mão levantada, mas vamos aqui. Paulo Henrique. Quer falar, Paulo Henrique? Não, eu não levantei a mão. Não? Ah, tá bom. Michele. Obrigado. Oi, professor. Oi, tudo bem? Olá, boa tarde, boa noite a todos aí, professor. Então, vamos lá. Eu tô com, tentei fazer o projeto, realizar, né, esse curso ano passado, infelizmente não consegui, mas esse ano estou aí firme e forte, mas eu preciso mesmo da orientação do grupo, do professor, para alinhar minhas ideias, porque, né, do meu ponto, dar um ponto de partida do que eu vou pesquisar. Porque, assim, ó, eu sou aqui professora de tecnologia aqui na rede municipal de Florianópolis, e aí, assim, professor, eu pensei, a gente está agora num processo aqui da disciplina de tecnologia, né, que realmente vai virar uma disciplina, segundo essa lei 14.533, que foi publicada em janeiro de 2023, e a nossa proposta curricular também do ensino, que é de 2016, precisa dar uma atualizada. E eu pensei se existiria essa possibilidade de começar o meu projeto de pesquisa sobre isso. Aí, analisando aqui a Universidade Federal, né, aqui da UFSC, os professores, né, alguns possíveis orientadores que eu passei o ano passado inteiro pesquisando, seguindo essas orientações, eles têm muita coisa já sobre essa linha, sobre esse assunto já publicado. Né? Tem até um e-book que foi publicado em 2015, do professor Alain, que tem vários professores de universidades federais, da USP, de todo o Brasil. Uhum. Então, pergunto ao professor, eu poderia começar essa minha pesquisa fazendo uma análise bibliográfica desses documentos que já têm publicados. Show, Michele. Vou lhe responder. Anote aí, você vai fazer uma revisão sistemática de literatura. A revisão sistemática de literatura, como artigo, vai abrir somente para encontrar as lacunas dessa pesquisa, possíveis outras problemáticas, referenciais teóricos, tá bom, Michele? Toda vez que alguém chega para mim e diz, Daniel, não sei nem para onde ir, e eu quero escrever um artigo para compreender melhor algo, escreva uma revisão sistemática de literatura. Certo. Ok? Vou começar aí, então. E aí vai lhe dar um direcionamento, assim, excelente, até porque você já sabe o que o seu orientador trabalha, né? Então você vai só casar, Michele. Certo, fechou então, professor. Então tá, vou começar por aí e vou aí participando das aulas para aprimorar esse. Pronto, e vá mandando para a gente, tá bom? Para a gente dar uma olhada. Viu? Muito obrigada. Nada. Eu vejo aqui Karine, eu acho que é a Karine que levantou a mão. Isso, boa noite, professor Daniel. Boa noite. Gente, grande satisfação estar participando desse grupo. É uma pesquisa, uma pergunta sobre o currículo Lattes. Uhum. O distanciamento entre o fim da graduação e a entrada aqui no Sonho Impossível já tem aí alguns anos. E lá, enquanto eu estava na graduação, até publicava muitas coisas. De lá para cá, publiquei algumas coisas bem pontuais, mas o currículo Lattes não está atualizado. A atualização do Lattes pode ser feita e o passado não condena mais, eu deixo o passado lá, o passado mais remoto. A gente pode continuar atualizando sem retirar nada do currículo, né, professor? Porque só conta os últimos 5 anos, né, de publicação, geralmente. Era o que eu ia lhe falar. Alguns editais, sim. Outros não colocam essa data, essa limitação. Então, tudo vai depender do edital que você for tentar. O que é que eu acho? Sempre coloque tudo, Karina, porque a partir de hoje, você vai tentar várias coisas na sua vida que vão pedir o currículo Lattes. Por exemplo, uma tutoria na UAB, por exemplo, na Universidade Aberta. Você está entendendo? Sim, entendi. Ok, então, obrigada pela resposta. Professor, Oi. Uma perguntinha. Cursos de extensão, por exemplo, de 180 horas, 120 horas, também assim, é bom a gente colocar no Lattes, no caso? Sabe, é bom colocar tudo no Lattes, tá bom? Porque uma hora você pode precisar. Se você me perguntar, Daniel, pontua em programas de pós-graduação, tem editais que pontua, tá bom? Tem outros que não. Tá ok, professor. Certo? Beleza, gente. Passar aqui.
Gente, e aí, quando vocês forem fazer essa pesquisa do futuro orientador, das linhas de pesquisa, vocês têm que ter um foco. Também não é só ir lá e verificar tudo, porque vocês vão acabar não se apropriando. O que é que está sendo realizado? E como implementar novas experiências? Será que o meu orientador, futuro orientador, ele está sendo tendencioso para novas experiências, para aberturas de novas experiências? E qual é a transição que ele está passando? Transição teórica, transição metodológica. O que é que há de novo? Gente, por mais que nós possamos exaurir um objeto de pesquisa como pesquisador, nós sempre estamos atrás de mais, de entender aquele caso ali cada vez mais. E esse cada vez mais é a transição. Então, verifiquem os últimos artigos, de preferência de 2024, do seu futuro orientador, as últimas teses e dissertações que foram defendidas. Daniel, não sei como fazer nada disso. A gente vai ter uma formação só sobre isso, tá bom? Aqui. Passar aqui. Pessoal, e aí eu tenho informação para dar para vocês. Essa turma, que até alguns minutos atrás estávamos com 303 pessoas, 307, ela vai participar do e-book do Pós-Graduação Sonho Impossível, 4ª edição. Cada um de vocês vai se organizar, vai formar duplas, trios, vai... Só não quartetos ainda vai, tá bom? No máximo 4 pessoas, para vocês escreverem um capítulo de um livro. Qual é o prazo para envio? 30 de junho, é um domingo, 30 de junho. Eu acho que é um domingo. Não, eu errei aí, é uma segunda-feira, dia 30 de junho. Quando vocês, professor, como é que eu vou escrever e tal? Vocês vão ser formados aqui nesses meses. E o que é que eu vou escrever? Vocês vão escrever o objeto de pesquisa pelo qual vocês querem tentar, com o qual vocês querem tentar a seleção. Esse objeto de pesquisa é também um objeto de pesquisa do seu futuro orientador. Se vocês quiserem ver a última edição, basta clicar ali, ó, no clique aqui. Aí vocês vão ver as 2 últimas edições. Aí vocês vão ganhar um capítulo de livro na tranquilidade, gratuitamente, gente. Tá certo? Para melhorar ainda mais o Lattes de vocês. Dúvidas, vocês vão procurar os monitores que estão no grupo. Quem é que pode me ajudar? Assessoria. Tem o Matheus, tem a Michelle, a Renê, tem a Viviane. Vão ter aí umas 20 pessoas para poder lhes auxiliar. Combinado? Ok? Eu sei que é muita informação, mas tenham calma. Tá bom? O João Batista, pelo slide da apresentação, não dá para acessar as edições anteriores. Não dá não, João Batista? Clicando ali no clique aqui, será, hein? Vou testar, tá certo? Antes de enviar no grupo. Turminha, aí eu deixo uma frase aqui para vocês que é a seguinte, ó. Cadê? Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Falava Leonardo da Vinci. Aqui, primeira coisa, a gente pode sim ter uma assertividade do nosso destino, uma boa assertividade de como será, mas eu vou precisar muito de vocês. Outra coisa, a partir de hoje, nada de vocês sairá sem ter um aprofundamento teórico, certo? Então, muita gente se encanta com a prática, como Leonardo da Vinci fala, mas sem a ciência para legitimar essa informação, isso fica jogado ao vento, gente, certo? Então, a gente vai sair da superficialidade aqui. Em alguns momentos eu vou ser bem forte, eu vou ser bem direto, ok? Turminha, e aí todas as aulas são gravadas e vão ser apresentadas no canal do YouTube, certo? E a partir de amanhã vocês podem colocar perguntas no grupo, hoje mesmo podem colocar perguntas no grupo e que a gente vai respondendo, ou no particular também. Turminha, tirem foto, marque a gente no Instagram, isso é muito importante, tá certo? Ok. Turminha, vou sair aqui dessa apresentação, a gente vai passar um pouquinho da hora, pode ser? Porque eu preciso fazer uma coisa aqui com vocês. Eu vou apresentar outra tela. Pessoal, hoje eu queria oficialmente, vou já passar a palavra, tá?
eu queria oficialmente lançar o e-book do Sonho Possível, a 3ª edição, certo? Então, nos próximos dias, vocês já podem colocar no Lattes, tá certo? Nos próximos dias, vocês já podem colocar no currículo Lattes. Nós estamos esperando somente a ficha catalográfica, mas eu fiz muita questão de lançar hoje. Olha só como é que ele tá bonito. Me avisem quando der para ver, gente, minha tela. Ainda não? Tá abrindo. Show, professor. Show. Tá carregando. Pronto, tá bom, gente. Eu já sei que dá para ver. Pessoal, tá aqui. Percursos teóricos que delineiam o ensino e a aprendizagem. Contribuições de um projeto... Volume 3. Pessoal, eu sou o organizador. Quem vai publicar vai ser pela SL Editora, que é uma parceira que eu amo, que está comigo sempre, e vocês podem contar com ela também. Vai ser com o símbolo da Universidade Estadual do Ceará e do Sonho Possível. Olha só como é que ele está bonitinho. Aqui são os mais de tantos sonhos aí realizados, a imagem, cada um tem uma parte nesse grupo. Volume 3, está aqui o Conselho Editorial, o Comitê Científico, aqui são os capítulos, a educação make, a gamificação em sala de aula, metodologias ativas e práticas inovadoras na educação básica, o papel do coordenador pedagógico na escola, o uso dos laboratórios didáticos. Então, são várias temáticas diferenciadas, e cada uma dessas temáticas, gente, é um objeto de pesquisa de algum pesquisador já, porque vocês já são pesquisadores. O primeiro capítulo, a educação make, a gamificação em sala de aula, é da Milene Menezes Monteiro. Tá aqui, ó, todo bonitinho o capítulo, passou pela revisão gramatical. Capítulo 2, da Val, que é do grupo de pesquisa que eu lidero, Valdirene, que também passou pelo Sonho Impossível e agora é uma doutoranda, realizou o sonho dela, certo? Tá aí com a Michela, comigo, um artigo belíssimo também. Capítulo 3, a Isabelle, que me encontrou lá na Expo Educ, em Natal, e entrou no nosso grupo de pesquisa, junto com a Sara aí, ó. Show de bola, gente, maravilhoso. Ele ainda vai passar por alguns pequenos ajustes, tá bom? De diagramação, e para inserir também a ficha catalográfica. Quando a ficha catalográfica e esses ajustes tiverem sido realizados, então, turminha, nós vamos colocar esse e-book no grupo, tá certo? E é isso. Aí eu queria aqui passar a palavra para uma pessoa também que é muito especial para a gente, que é a professora Anália. Anália, não ficou quase nenhum tempo para você, tá bom? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu artigo. Pode sim. Pode ser ainda? Eu posso compartilhar a tela, professor? Pode. A Anália tem, salvo engano, 2 artigos neste livro, né, Anália? Daniel, eu quero ter 5 artigos. Pode ser? Pode, ter problema nenhum, não. Eu só abro aqui uma observação. Gente, nós estamos começando com muita força, com muita energia, mas vamos começar de forma coerente, porque quem começa com muita energia, muita força, acaba desistindo, se cansando no meio do caminho. Então, foquem primeiro em um artigo. Se der certo o outro, tente o outro também, tá bom? Mas vamos de forma factível com a nossa realidade. É com você, Ana. Estão vendo? Peraí. Está aparecendo? Agora sim. Pronto. Então, gente, muito boa noite, né? Eu me chamo Anália. Esse artigo a gente fez em parceria, né? O professor Daniel, a Michela, a Eliana e eu, né? Estamos presentes aí. Então, a gente fala sobre o papel do coordenador pedagógico na escola e na formação permanente do professor. Aqui os nossos nomes, né? Dos autores. E aí, um pequeno resumo aqui sobre o que é que vocês vão encontrar nesse artigo, né? Então, a pesquisa, ela teve como tema ressaltar a função do coordenador pedagógico
E a gente sabe que essa função ela é muito desafiadora mesmo dentro da escola, porque muitas vezes o coordenador pedagógico ele não consegue atingir, né, realmente seus objetivos, né? E aí o objetivo do trabalho era justamente analisar os alcances e os limites das atribuições da coordenação pedagógica na escola. A metodologia foi uma pesquisa bibliográfica e exploratória, e a conclusão é que é necessário que o coordenador pedagógico fortaleça sua identidade profissional, para que ele se conscientize das suas reais atribuições, atuando como articulador, formador e transformador do contexto escolar. Palavras-chave: formação docente, comunicação dialógica e identidade profissional. Então, assim, o que é que a gente percebeu, né? As dificuldades, né, vivenciadas no cotidiano escolar, que comprometem a qualidade educacional. Eu sou coordenadora pedagógica, Eliana também é coordenadora pedagógica, e a gente percebeu justamente essas questões, né? As dificuldades que nós temos, que muitas vezes o coordenador está mais ali na escola para apagar fogo, do que para realmente exercer o seu papel, né? E seu principal papel, que seria o seu papel formativo dentro da escola. Então, ações que assegurem o bom desenvolvimento do trabalho em equipe, bem como uma gestão comprometida em priorizar a formação docente. Então, muitas vezes, os próprios gestores, eles também têm essa dificuldade de entender que esse papel formativo, ele precisa estar presente na escola de forma continuada mesmo, para que possa fortalecer o trabalho dos professores e, assim, culminar, né, na melhoria da aprendizagem. E aí, esse coordenador pedagógico, ele fica sendo articulador das ações educativas entre a equipe docente, os estudantes, os pais, a gestão escolar, atuando em prol do fortalecimento das aprendizagens. Então, ele é o grande elo de todos esses atores, né, dentro da escola. E aí, a nossa questão de pesquisa foi: quais as contribuições de coordenador pedagógico no processo de formação continuada de professores em serviço, considerando os alcances e limites da sua função. E aí a gente viu que, na visão de Placo, Almeida e Souza, né, os limites do seu trabalho abrangem 3 eixos, né? É o articulador, o transformador e o formador também. Então, ele é o articulador porque o coordenador pedagógico, ele vem justamente articular, né, esse papel de planejar junto com os professores, de organizar o PPP, né, as documentações pedagógicas da escola, fortalecer o relacionamento entre a escola e a família, dentre outras funções que estão relacionadas à parte pedagógica da instituição. Então, assim, o coordenador pedagógico, ele é o coração daquela instituição ali, porque ele está ali justamente para desenvolver, né, um trabalho ali que vai culminar nesse fortalecimento das aprendizagens. O seu trabalho transformador é justamente esse, é o seu papel ali como articulador, transformando a realidade daquele local ali, né? E aí, as autoras enfatizam a importância da formação em serviço como um recurso crucial para o aprimoramento contínuo da equipe docente, reforçando que esta não deve ser vista como um evento isolado, mas como um processo permanente e dinâmico. O incentivo e valorização dessa formação contínua possibilita que os docentes se mantenham atualizados com as novas metodologias de ensino, o que tem impacto direto na qualidade do ensino ofertado na instituição. Então, assim, realmente essa formação, ela precisa fazer parte do calendário escolar. É preciso que os professores, eles estejam ali conscientes da importância dessa formação. A gente sabe que muitos professores, eles terminam a graduação e eles não retornam, né, aos bancos da academia, ou muitas vezes também, devido à vida corrida, tem dificuldade de estar se atualizando com leituras de artigos, enfim. Então, assim, é nesse momento da formação continuada que ela vem fortalecer esse fazer pedagógico desse professor. E aí, Libânio, ele fala que a função desempenhada pelo coordenador está relacionada à ação pedagógica presente na escola, seja em relação à organização desta documentação pedagógica, bem como fortalecendo o pensar sobre o ensino e as aprendizagens discentes, através da tríade reflexão, ação e reflexão. Então, dentro desse nosso artigo, a gente mostra justamente a importância
dessa formação continuada, ela ser algo que parte de dentro da escola, né? Assim, das necessidades desses professores, das necessidades, das angústias desses docentes, e aí ela se torna assim, uma formação, como é que eu posso dizer, contextualizada, ela torna-se uma formação, como o professor Daniel falou, né? A gente está aqui hoje por quê? Né? Porque a gente tem interesse em aprender, né? Tem interesse em produzir os nossos projetos e entrar, seja no mestrado, seja no doutorado. Então, essa formação continuada na escola, ela tem que ter esse foco também, né? Tem que despertar esse interesse, a motivação dos professores de estarem ali. E não aquela formação que vem de cima para baixo, né? Como uma obrigação. Então, essa tríade de reflexão, você reflete sobre os novos conhecimentos, você aplica esses novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, você reflete novamente sobre a aplicação, como foi, quais foram as vantagens, né? O que precisa ser mudado. E, assim, você também aprende com seus pares, né? Isso é muito importante, porque acaba sendo realmente uma corrente do bem, digamos assim. Então, pronto, né? Então, é justamente implantar essa rotina, né? Como eu já falei, né? E a coordenação pedagógica procurando sempre estar mantendo o seu foco realmente nesse papel formativo, né? Saber dizer não, né? Muitas vezes ele é importante esse não, e a gente mostrar o porquê que a gente está dizendo ele, para que a gente possa realmente exercer o nosso papel, né? Com consciência e com responsabilidade. E aí, como conclusão... eu errei aqui, peraí. Mas aí a conclusão eu troquei. As reflexões construídas nesse estudo convidam o coordenador pedagógico a assumir o seu papel de formador de professores, tornando-se protagonista do seu papel, buscando romper com as práticas transmissoras e uniformes que ainda permeiam nas formações continuadas, que muitas vezes são descontextualizadas e distantes da realidade enfrentada no interior da escola. Então, é isso, né? Convido todos vocês a fazerem a leitura, né, desse artigo, que ele foi produzido com muito carinho. Obrigada, gente. Excelente, parabéns, viu, Anália? Parabéns mesmo, não esperava menos de você. Muito obrigado por apresentar, tá bom? Vai servir, com certeza, cada exemplo que vem aqui vai servir muito para essas 254 pessoas que estão. E, gente, falar uma coisa para vocês. A Anália não nasceu sabendo escrever esse artigo, não. Isso é um processo. É um processo em que ela vai se forjando pesquisadora. Pessoal, vou abrir só 3 pessoas para falarem, tá bom? Brena, dúvidas? Brena? Seu áudio está desligado, eu acho. Não, mas não está funcionando, não está saindo. Anália, pode tirar a apresentação? Ainda não, viu, Brena? Brena, tira o fone, vê se funciona. Pode ser o microfone do seu fone. Pronto. Dá para escutar agora? Agora dá. Pronto. A minha dúvida é só em relação à escrita do capítulo do e-book, né? Eu sei que ainda está muito cedo, mas é porque você falou que poderiam ter outros autores, né? E aí a minha dúvida é, esses autores precisam ser das pessoas que estão fazendo o curso, ou podem ser outros autores que estejam interessados em fazer um capítulo de livro junto comigo, por exemplo? Pronto, Brena. Não, tem que ser somente daqui, tá certo? A única exceção que eu abro é que, por exemplo, você saiu do mestrado e provavelmente vai para o doutorado e tem um orientador já que você vem trabalhando. Então, ele pode entrar, tá certo? Como autor, mas somente sendo orientador. Já nesta situação específica que eu expliquei. Tá certo? Tá bom. Obrigada. Nada. Eu vi aqui outra pessoa. Rapidinho. Ai, meu Deus. Tá abrindo aqui. Marcelo Oliveira. Marcelo, depois o Rogério. Marcelo Oliveira? Não? Rogério? Boa noite, professor. Sou daqui da região dos Inhamuns, Itauá. Como eu estou vendo aí a nossa colega Anália, ela, falando da coordenação pedagógica, está muito difícil hoje com um coordenador pedagógico
ele não está nem responsável nem só por a função pedagógica na escola, ele tem a função dele muitas vezes as crianças hoje têm muito, por exemplo, eu trabalho numa escola de educação básica, no ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, aí a gente vê muita indisciplina dos alunos, muito aluno indisciplinado, e aí tem a questão de que os pais, muitas vezes, os pais desses alunos indisciplinados, eles jogam a responsabilidade para a escola. Aí acaba sobrecarregando a escola, os profissionais da escola, e aí é muita tarefa. Um coordenador pedagógico, o estilo estudar, precisa ser muito organizado, e muitas vezes ele tem que tirar tempo para a escola, tem que tirar um tempo para ele, um tempo de folga. Aí para ele estudar fica difícil. Eu vejo assim, no caso aqui na minha escola, eu acho muito difícil, depende se ele se organizar, dá para pesquisar, mas é complicado de trabalhar em escola de educação básica, porque os alunos, eles não são, o nosso aluno, ele é um aluno muito enérgico, eu percebo um aluno muito enérgico, aí muitas vezes as questões que não é resolvido em casa, que o pai não disciplina, aí acaba rolando para a escola, acaba o aluno perde o rendimento, aí é complicado, né? Rogério, mas eu vou fazer uma observação da sua fala. Ó. A partir de hoje, tudo que você falou, a gente sabe que é verdade, mas a gente tem que investigar isso daí. Ah, você quer investigar, por exemplo, a motivação do trabalho do coordenador e como ele pode, por exemplo, realizar a formação pessoal dele? Quais são os elementos, as problemáticas que fazem com que ou impedem ou dificultam? Porque por mais que seja difícil, Rogério, cada um aqui está carregando a sua cruz, viu? Cada um aqui. Nem tem nem mais, nem tem menos. Agora, cada um vai precisar ser muito organizado. Isso daí é verdade, precisa de muita organização. Mas você tem uma pergunta, alguma coisa assim? Não, é só fazer essa observação, que hoje está muito difícil trabalhar na educação básica com professor, os alunos, no meu tempo que eu não estudei, era diferente, o aluno tinha um comportamento, eu mesmo não dava trabalho a ninguém, né? Eu chegava ali no canto, não gostava de estudar, não bulia com ninguém, falava só o suficiente, mas o aluno de hoje, ele é diferente, o aluno ali de 7 anos até 12 anos, ele já tem alguns que são bons, a maioria deles ainda são bons, mas são muito, conversam muito, e aí fica é difícil hoje trabalhar em escola, só sabe quem está ali perto, acompanha aquela realidade ali. Muitas vezes o que a gente vê na formação da secretaria tem alguma coisa, tem a ver, mas se a gente for aplicar dentro da sala de aula, não é impossível, mas é muito difícil, e aí acaba muitos não querendo ir para uma pesquisa, não querem participar de uma pesquisa, não entrando, fica ali, fica estagnado só da escola o descanso dele. Porque quem trabalha 40 horas numa escola pública, e eu estou falando da educação básica, que onde tem muito aluno indisciplinado, e é muita responsabilidade para a gente assumir, aí você, principalmente um coordenador, ele fica muito sobrecarregado, é muito difícil, às vezes ele não quer, ele também não quer ir além, não, vou ficar mesmo por aqui, na escola, e não vou mais, aquela questão é essa, mas uma visão aqui, pode até alguém não concordar, mas olha, só não desista, viu, Rogério? Com tudo isso, eu estou altamente preocupado com você. Não desista daqui. Viu? Rogério? Não, mas eu entendo, Rogério, assim, olha, eu entendo do fundo do coração. Eu jamais iria lhe criticar em nada que você falou. Isso tudo que você falou é a mais pura verdade. Em todas as regiões do Brasil, em todas, certo? Mas, Rogério, aí é onde entra meu papel, é onde entra o papel de outros professores, para propiciar uma formação como essa, para, quem sabe, sensibilizar também as secretarias de educação e levar algo mais palpável para o professor, certo? Para o coordenador, para os diretores, seja Goiás, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte. Isso que você falou, Rogério, é verdade. Mas aqui, a gente aí transforma isso que você falou em pesquisa, publica, e quem sabe alguma política pública venha para tentar melhorar esses anseios, aperfeiçoar alguns elementos. E a última observação que eu vou falar da sua fala é que, olha, realmente, Rogério,
graças a Deus, as crianças não são mais como aquelas de antigamente, porque a educação está mudando todo momento, toda hora. Nós não somos mais os professores de antigamente. E, gente, e está tudo bem. Nós só precisamos nos aperfeiçoar a cada dia, a nossa função, nossa missão como docente, tá bom? Eu agradeço demais a participação de todos e de todas, eu respeito muito cada um de vocês. E próxima quinta-feira nós teremos aula, tá bom, gente? Olhem as tarefinhas de casa, estudem e até próxima semana, se Deus quiser. Vamos tirar uma foto oficial do primeiro dia, com 235 pessoas? É possível? Ok? Ok, Matheus? Só um segundo, esperar mais pessoas ligarem a câmera. E é bom parar as mensagens também, né? Já estou vendo a Kézia, tá ótima, Kézia. Cabelo tá lindo, Lene, Jefferson. Ok? Ok, fiz aqui o registro. Gente, muito obrigado, um forte abraço em todas e uma excelente noite. Saúde, cuidado nesse carnaval, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau, professor. Obrigado pela aula. Feliz carnaval. Próxima. Tchauzinho. Hoje é dia de intervalo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau.